Amém, amém. Vocês sabem que eu e a Marise, a gente briga toda vez que ela vai entoar um poema. Vou explicar. Eu sempre falo para ela, falei, puxa, depois da mensagem. Ela, não, tem que ser antes da mensagem. Eu falo, mas Marise, é uma pregação. Então, da próxima vez, eu acho que eu vou deixar só você falar e não vou nem pregar nessa noite, hein? Graças a Deus pela sua vida, por encher a nossa vida, nossa experiência litúrgica de beleza. Glória a Deus por isso. Quero convidar os irmãos, as irmãs a abrirem suas Bíblias, Salmo de número 135 nessa noite. Salmo 135. Eu vou ler nessa noite a Bíblia, a mensagem. Então, com certeza vai soar bem diferente do que está na sua aí. Mas fique tranquilo, é o mesmo texto, tá? Só que escrito de maneira parafraseada. Salmo 135 diz assim, nós temos esse hábito aqui na nossa igreja, na nossa comunidade de fé, todos os cultos de espiritualidade às quartas-feiras, a gente sempre lê salmos, sempre lê um salmo. A gente tem feito isso já nos 4 anos, indo para os 5 anos que eu estou aqui. Todas as quartas-feiras a gente tem lido os salmos. Nós estamos no Salmo 135, inclusive. Eu sempre convido todos que estão ali para lerem com as lentes da alma, do coração. Não somente entender, mas deixar a palavra de Deus falar ao seu coração. E eu quero te convidar a fazer a mesma coisa aqui durante a leitura desse salmo. Diz assim o texto: Aleluia! Louvem o nome do Eterno, louvem os feitos do Eterno, todos vocês, sacerdotes a serviço no templo do Eterno, que ministram nas sagradas mansões do nosso Deus, gritem, aleluia, porque o Eterno é bom. Cantem hinos ao seu nome maravilhoso. E por quê? Porque o Eterno escolheu Jacó, adotou Israel como propriedade de valor. Eu também dou testemunho da grandiosidade do Eterno, nosso Senhor, superior a todos os outros deuses. Ele faz conforme deseja, de qualquer modo, em qualquer tempo e lugar. Ele faz o clima, nuvens e trovões, raios e chuva, vento que vem do norte. Ele abateu os primogênitos do Egito, dos humanos e dos animais. Ele fez o Egito sentar-se e assistir. Confrontou o faraó e seus servos com milagres. Sim, abateu grandes nações, matou muitos reis poderosos. Sion, rei dos amorreus, Og de Bazã, e até o último dos soberanos cananeus. Então tomou a terra deles e a deu a Israel, uma boa terra de presente a seu povo. Ó Eterno, teu nome é perene, nunca ficarás obsoleto. O Eterno defende seu povo, ele o segura pela mão. Os deuses das nações pagãs são meras bugigangas, artigos em liquidação nos mercados, bocas esculpidas que não podem falar, olhos pintados que não podem ver, ouvidos entalhados que não podem ouvir, madeira morta, frio metal. Os que os fabricam e confiam neles, como eles se tornam. Família de Israel, fale bem do Eterno. Família de Arão, fale bem do Eterno. Família de Levi, fale bem do Eterno. Vocês que temem o Eterno, falem bem dele aos 4 ventos. Ó, bendito seja o Eterno de Sião, o cidadão de honra de Jerusalém. Aleluia. Amém. Amém. Te convido a orar mais uma vez comigo. Pai querido, Pai eterno, nós contemplamos a beleza da Tua santidade nessa noite. Nós nos rendemos diante de Ti,
E mais uma vez, encarecidamente, como povo teu que aqui se reúne, nós pedimos a iluminação do teu Espírito para compreendermos as Escrituras. Que o teu Espírito Santo abra os olhos dos nossos corações como igreja para entendermos a tua palavra. Fala conosco hoje e sempre, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Quero falar nessa noite com você sobre religião. Sobre religião. E por incrível que pareça, apesar de tudo que eu vou falar no começo, saibam que eu quero falar bem da religião. Não quero falar mal, quero falar bem da religião. Mas é óbvio que para falar bem da religião, a gente precisa entender e compreender o quão perigosa é a religião. A religião, quando a gente a entende, e religião aqui eu me refiro a essa religião institucional. Eu me refiro a essa religião organizada. Eu me refiro a essa organização que tem seu templo, que tem o seu clero, que tem ali as pessoas responsáveis por ensinar a Bíblia, que tem ali os fiéis, que tem os seus ritos, que tem os seus dogmas, que tem as suas doutrinas. Tudo isso, e eu não estou falando isso porque eu não gosto de religião simplesmente, eu estou falando tudo isso a partir daquilo que a gente vê na própria Escritura. Esse negócio todo, esse aparato todo, é perigoso. É perigoso. E também eu me ancoro aqui para falar isso, que religião é perigoso, pela própria história. A história da humanidade. A história da humanidade mostra para a gente que sistemas religiosos, eles são perigosos. Por quê? Porque em nome de sistemas religiosos, em nome da religião, se deturpa quem Deus é. Em nome da religião, muitas vezes a gente faz o contrário daquilo que Deus quer que a gente faça. Em nome da religião, por exemplo, a gente violenta o outro, a gente machuca o outro, a gente mata o outro. Por causa da religião, muitas vezes a gente vive uma grande contradição. A gente ouviu o Victor falar nessa noite aqui, introduzindo essa canção tão linda e nova que a gente cantou. Deus é tão bom. Só que em nome de Deus, a religião organiza exércitos para invadir a Terra Santa e matar judeus, matar muçulmanos, em nome do Deus que a gente está cantando hoje, que é tão bom. É uma contradição, é uma coisa assim absurda, e a gente tem que lidar com isso. Quando a gente vai para as Escrituras, a gente observa que é em nome da religião que se mataram os profetas. Jesus vai falar isso. E aqui eu não estou falando de profeta que senta na mesa do rei. Profeta que fala a verdade quando ninguém quer ouvir. Profeta que fala aquilo que tem que ser dito. Profeta que fala coisas, que dá más notícias, não boas notícias. O povo de Israel, ao longo do tempo, em nome de Deus, matou profetas. Em nome da religião, e perceba bem o relato do texto bíblico dos evangelhos. Se você não percebeu isso, recomendo que você leia novamente. Quem matou Jesus não foi Roma. Vocês vão se lembrar de Pilatos lavando as suas mãos. Quem mata Jesus é a religião. São os religiosos que matam Jesus. É a religião que mata, por exemplo, Estevão. Você vai se lembrar do texto de Atos, capítulo 6, capítulo 7. Tive o privilégio dessa manhã de ouvir um sermão sobre isso. Estevão, um dos primeiros discípulos ali de Jesus, do comecinho da igreja, foi apedrejado, foi linchado, em nome da religião. Os religiosos compraram as pessoas, deram uma grana ali para a galera, para falar que Estevão estava blasfemando, para incitar o povo ficou incitado. O que eles fizeram? Eles mataram, eles violentaram. E no finalzinho do texto, lá no primeiro versículo do capítulo 8, diz que a capa de Estevão foi ali, ficou próxima a Saulo, que é o Paulo.
e que ele consentia com tudo que acontecia, com o linchamento público do Estevão. Tudo isso, o que possibilita essa violência é a religião. Então, religião é um negócio perigoso. Eu quero citar aqui o pastor que eu vi nessa manhã, meu amigo, o pastor Zé Bruno. Ele falou uma coisa muito interessante. Às vezes, nós, crentes, a gente fica muito preocupado com perseguição, não fica? A perseguição vai aumentar, a perseguição vai aumentar, a perseguição vai aumentar contra os crentes. E aí ele falou o seguinte, que a nossa preocupação não deve ser com a perseguição que vai vir contra nós. Pelo fato de você confessar Jesus, de você adorar e seguir esse Deus que é tão, tão bom. A nossa maior preocupação, segundo o que o Zé falou nessa manhã, ao invés de ficarmos preocupados com a perseguição que vem contra nós, é com o perseguidor que cada um de nós aqui pode se tornar. Esse que é o perigo. É esse que tem que ser o cuidado. Então a religião, ela pode nos tornar, enquanto religiosos que somos, ela pode nos tornar perseguidores. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. A religião, e eu quero citar aqui Isaías capítulo 1, se você quiser abrir lá. Isaías capítulo 1 mostra claramente o perigo da religião, o quanto que ela nos anestesia, especialmente em relação ao amor. Olha o que Isaías vai dizer a partir do verso 11, também leio aqui a Bíblia, a mensagem. Por que esse frenesi de sacrifícios? O Eterno está perguntando. Não acham, olha o profeta, hein? Não acham que já recebi minha porção de sacrifícios queimados, de carneiros gordos e bezerros rechonchudos? Não acham que já estou cheio de sangue de bois, de carneiros e de bodes? Quando vocês se apresentam a mim, quem deu a ideia de agir desse jeito? Correndo para cá e para lá, fazendo isto e aquilo, essa agitação inútil, no lugar do culto. Deus falando através de Isaías. Chega de joguinhos religiosos. Não suporto mais essa encenação. Conferências mensais, agenda sabática, encontros especiais, reuniões e mais reuniões. Não aguento ouvir falar em reunião. São reuniões para isto, reuniões para aquilo. Chega de reuniões. Vocês me cansaram. Estou cansado de religião, de tanta religião, enquanto vocês continuam pecando. Quando fizerem a próxima oração coletiva, eu vou olhar para o outro lado. Não importa se oram alto, por muito tempo ou com frequência, eu não vou dar ouvidos. Sabem por quê? Porque vocês têm trucidado pessoas e suas mãos estão cheias de sangue. Vão para casa e se lavem, limpem essa sujeira toda, esfreguem a vida até que saiam suas maldades, para que eu não seja mais obrigado a olhar para elas. Diga não para o mal. E aí ele vai dizer do qual o pecado que o povo está cometendo. Aprendam a fazer o bem, trabalhem pela justiça, ajudem os oprimidos e marginalizados, façam alguma coisa pelo sem-teto, levantem a voz em favor dos indefesos. Duro, hein? Pesado. Esse é o tipo de profeta que facilmente seria perseguido, facilmente seria morto. Isso tudo que Deus está condenando, está falando de maneira tão pesada em relação ao povo, é por quê? Por causa da incoerência. A religião, ela tem um risco, o risco da gente ficar anestesiado numa celebração, num culto, cantando hino, cantando louvor, servindo, trabalhando, fazendo sacrifício, bois, carneiros, bodes, etc., como aqui. Só que quando isso não está conectado com o amor ao próximo, essa contradição é abominação para Deus.
É por isso que Tiago, lá no capítulo 1, verso 26, vai dizer: qualquer um que se considere religioso e fala demais está se enganando. Esse tipo de religião é mera conversa fiada, diz Tiago 1, 26 a 27. Religião de verdade, diz ele, que agrada a Deus o Pai é esta: cuidem dos necessitados e desamparados, que sofrem, e não entrem no esquema de corrupção do mundo sem Deus. Bom, já arrebentei a religião, né? Falei para a Aline até hoje, eu vou pregar um sermão, vou falar bem da religião. Já falei só mal aqui, não sei quantos minutos. Mas é importante a gente fazer essa autocrítica. Porque se a gente quer adentrar o mundo religioso, se a gente quer cultivar uma boa religião, a gente precisa, meu irmão e minha irmã, sermos capazes, à luz da palavra de Deus, de fazermos uma autocrítica, para que haja coerência no culto que a gente presta, para que haja coerência naquilo que a gente faz aqui, para que haja coerência em tudo que a gente faz dentro da vida religiosa. Tendo coerência, a gente pode avançar e entender e compreender que a religião não precisa ser eliminada. Digo até mais, ela não deve ser extirpada, eliminada. Tá certo? Ela não deve acontecer isso com ela. Ela precisa ser redimida. Ela, uma vez sendo autocriticada, ela consegue cumprir ali o seu papel. E se nós trabalharmos com coerência, a religião cumprirá a sua função. Eu e você, nós somos religiosos. Religiosos. A gente frequenta culto. A gente participa de liturgia. A gente vem para a igreja todo domingo e canta louvor. A gente contribui regularmente com essa casa de oração. Nós estamos servindo nessa casa de oração em vários ministérios. A religião faz parte do nosso convívio, da nossa vida. E eu queria nessa noite, uma vez tendo ficado bem claro o perigo dela e o perigo dessa contradição, eu queria, a partir do salmo que nós lemos, Salmo 135, eu queria te conduzir numa reflexão que vai fazer você valorizar a nossa religião, e especificamente a Igreja Batista em Quitaúna. A Igreja Batista em Quitaúna. A Igreja Batista em Quitaúna, enquanto instituição religiosa, ela tem muito a contribuir com a minha vida, com a sua vida, com a nossa vida. E o salmista, ele vai nesse Salmo 135, nos conduzir e nos levar ali para uma oração, para um texto, cheio de aspectos litúrgicos, cheio de aspectos relacionados ao nosso mundo religioso. E ele vai incentivar, em primeiríssimo lugar, a nós adorarmos a Deus, a nós louvarmos ao Senhor, a nós entoarmos música ao Senhor, a nós, a todos nós, a todo o povo de Deus. Esse é o primeiro elemento que a religião nos ajuda. Quando a gente vive e experimenta uma religião de maneira saudável, a gente experimenta a realidade da comunidade. A religião, meu irmão e minha irmã, ela nos leva, ela nos ajuda, ela cria todo um ambiente para que a gente possa adorar a Deus, a sermos religiosos, mas não individualistas. Nós fazemos parte de uma comunidade de pessoas. Eu não sei se você já teve a experiência de ir para a igreja drive-thru. Você está no seu carro, aí você para, aí você adora a Deus e vai embora. Não existe. Não existe. Na igreja. A igreja é um lugar em que você tem que sair da sua casa, pegar seu carro, você pega a sua filha, você pega a sua esposa, pega seus filhos, pega os seus, e leva para um lugar que vocês vão encontrar o quê? Gente. Povo de Deus. Você vai ser obrigado a conversar com os outros.
você vai ser obrigado a orar com os outros, você vai ter que encontrar o irmãozinho, a irmãzinha, você vai encontrar aqueles que você adora, você vai encontrar aqueles que você tem menos afinidade, mas você vai encontrar gente. A vida com Deus, a vida com o Deus que nós conhecemos nas Escrituras, é uma vida em que a gente encontra gente, pessoas. Nós não podemos entender que a vida religiosa, ela é algo que a gente faz sozinho. Não tem como ser corpo de Cristo. É uma contradição até falar isso. O corpo de Cristo, mas eu sou sozinho. Não, você não tem como arrancar o dedo e ficar o dedo solto lá. Isso é Halloween, que você corta dedo, sangue, aí você diz... Não, isso não tem nada a ver. A vida do corpo de Cristo, ela é vivida onde? Na comunidade, na igreja, todos nós juntos, caminhando juntos em amizade, em fraternidade. Olha, se você não gosta de gente, não dá para ser crente. Radical, né? Mas é verdade, não dá para ser crente. É claro, tem alguns que são mais introspectivos, tem alguns que são mais tímidos. Eu não estou falando de personalidade. Eu estou dizendo e afirmando aqui, porque para a gente viver a nossa vida religiosa, eu falo por mim, eu preciso de você. Eu preciso da minha igreja. Eu preciso da Igreja Batista em Quitaúna para eu poder viver a minha fé. Não dá para eu experimentar a fé no Pai de Jesus Cristo sozinho. Não dá para eu experimentar a fé no Pai de Jesus Cristo sozinho, trancado no meu gabinete pastoral. Eu preciso de gente, você precisa dos irmãos, das irmãs. Domingo passado, eu tive uma experiência que, graças a Deus, eu tenho tido a oportunidade de sempre, constantemente ter, aqui na IBQ, de enquanto pastor da igreja, que está sempre pregando, graças a Deus pela equipe pastoral que Deus colocou aqui neste lugar para trabalhar comigo, porque os meus irmãos, eles pregam também aqui, especialmente nos cultos da manhã. E o domingo passado, domingo de ceia, o pastor titular da igreja não serviu ceia, não ficou na porta, não pregou, não fez nada no culto. Ele assistiu, ele participou, ele recebeu a ceia dos irmãos, ele ouviu a mensagem. Essa experiência para a minha vida, de poder estar no meio dos meus irmãos e ser abençoado com os dons, com os talentos de cada um de vocês, ela é imprescindível para a minha vida. É imprescindível eu poder me alimentar. Hoje de manhã visitei um amigo de uma outra comunidade lá do Cambuci. E participei com os irmãos, cumprimentei os irmãos, participei do momento da liturgia, orei junto, sentei para ouvir, para receber uma palavra, para ser edificado. Isso não acontece na minha casa, isso acontece onde? Nesse ajuntamento, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus, eu quero te encorajar nessa noite. Ame a tua igreja, ame a Igreja Batista em Quitaúna, ame esse ajuntamento, ame cada momento que você pode interagir com um irmão, com uma irmã, ame cada momento em que a gente pode partilhar de um encontro de casais, ame cada momento em que a gente pode aqui, num culto como esse, louvar a Deus em comunidade. Louve a Deus, agradeça ao Senhor, pelas irmãs que estão no berçário cuidando dos seus filhos, pelas irmãs do ministério infantil que estão cuidando das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Ame a possibilidade de você sair da sua casa dominicalmente e vir para cá, para esse ajuntamento, poder abraçar o seu irmão e dizer: a paz do Senhor, graça e paz, como é bom te ver. Valorize cada sorriso trocado, valorize cada abraço, valorize cada instante que a gente passa aqui. E os desdobramentos posteriores, porque daqui sai um jantar, daqui sai um almoço, daqui sai um encontro, daqui sai um cinema.
Valorize a experiência comunitária. Quem proporciona isso, essa comunhão, essa pluralidade de gente tão diferente, com tantas criações de tantos lugares, e a gente poder estar junto. Isso é coisa de religioso, isso é coisa da nossa fé, isso é coisa da nossa tradição, é coisa da nossa religião. Irmão, irmã, valorize o sair da sua casa e vir para o culto. Vocês me conhecem, eu não estou dizendo isso como quem fica puxando a orelha de ninguém, quem fica obrigando, quem fica fazendo joguinho manipulativo, nada disso. Eu estou dizendo que isso é bom, que isso é uma bênção, que isso é maravilhoso. Eu não vejo a hora de poder pegar a Anne e trazê-la para o culto. Não vejo a hora de ver a minha filha crescendo onde? Aqui no meio de vocês. Eu não vejo a hora de eu não vê-la aqui, porque ela está de colo em colo. Essa experiência só é possível para quem vai na igreja. Só é possível para quem experimenta a realidade de dominicalmente frequentar um ambiente como esse. Eu quero frequentar um ambiente dominical como esse o resto da minha vida. Quero ficar velhinho vindo à igreja aos domingos, junto da minha esposa, junto da minha filha, para encontrar vocês, para encontrar gente nova, para encontrar gente diferente, para servir com gente diferente. Tudo que está escrito no Salmo é no plural. O pão é nosso, o Deus é nosso, adoremos, cantemos. Que a gente possa valorizar isso, meu irmão. Ame a sua igreja. Ame a sua igreja, ame a sua igreja. E valorize essa comunhão. A gente percebe também aqui no Salmo, ele falando de música, ele falando de adoração. O contexto aqui é o que tudo indica do templo de Jerusalém. E o que a gente tem que perceber é que é a religião que proporciona para a gente liturgia. É a religião que proporciona que a gente vai vir, o Vitor vai abrir o culto, a gente vai cantar alguns hinos, daqui a pouco a gente vai ter um momento de avisos, a gente vai ter um poema, a gente vai ter um momento da reflexão, daqui a pouco a gente tem mais uma canção, daqui a pouco a gente intercede, quem sabe a gente se abraça no meio do culto. Quem faz isso? O que é isso? Quem proporciona isso? Isso acontece aqui dentro da IBQ, nas nossas celebrações. Onde que a gente adora junto a Deus? É aqui, no culto. Onde que nós entoamos cânticos ao Senhor? É aqui, nas nossas celebrações. Quando a gente sai da nossa casa e vem para a igreja para participar da liturgia, tudo isso que acontece no culto, sabe o que acontece? Acontece que nós nos fazemos nesse ajuntamento o povo de Deus. Quando eu olho para vocês daqui, eu não vejo aqui um clube, eu não vejo aqui um rito, eu vejo o povo de Deus na minha frente, o povo do Senhor, a igreja do Senhor. Eu vejo aqui daqui da frente irmãos e irmãs, uma relação profunda, íntima, algo que não é qualquer coisa, é muito significativo. Quando a gente se ajunta e participa junto da liturgia, existe amor entre nós sendo testemunhado. Só acontece quando a gente está junto. Só acontece quando a gente participa disso tudo. É nesse ajuntamento que há a possibilidade de acontecer experiências de Deus das mais diversas. Já teve a experiência de vir para um culto, para uma celebração, e Deus falar com você através de um irmão, de uma irmã? Você já teve a experiência de vir para um culto e no meio dos louvores, que você não fazia ideia quais eram, teve um lá que foi cantado, que falou na tua alma de um jeito significativo? Já teve a experiência de vir para um culto, você não sabia que ia ter o poema, e a Marise veio, entoou um poema, e aquele poema entrou na tua alma, entrou no teu coração, e fez uma diferença assim profunda
na tua vida espiritual? Você já teve a experiência de sair de uma celebração, de um culto, de um ajuntamento como esse, participar de um momento como esse, de uma liturgia como essa, e dizer assim: puxa, hoje Deus falou comigo? Isso acontece por quê? Isso acontece porque a manifestação da presença de Deus acontece nesse ajuntamento, meu irmão e minha irmã. O que está acontecendo aqui, os nossos olhos podem não estar enxergando e percebendo, mas o Espírito Santo está agindo, o Espírito Santo está falando, o Espírito Santo está curando, o Espírito Santo está se movendo na igreja que é dele. Aquele que está sentado no trono dessa igreja está agindo no meio do seu povo. Amém? Lá na igreja católica, às vezes o padre fala, né? O Senhor está no meio de nós. Já ouviram isso? É bonito, né? Não é bonito? Às vezes eu tenho amigos católicos, né? Eu vou numa missa lá que alguém me convida. O Senhor está no meio de nós. O Senhor está no meio de nós, meu irmão e minha irmã. Isso acontece nos cultos. Isso acontece nas missas. Isso acontece na liturgia. Isso acontece nisso que a gente faz aqui todos os domingos. O Senhor está no meio de vós, igreja. Que você se alegre com isso, que você valorize isso, cada detalhe que acontece aqui. Ame a tua igreja, ame a IBQ, ame esse momento sagrado que a gente tem para participar de um ajuntamento como esse. Ame cada detalhe desse culto, participe de cada detalhe desse culto, vibre com cada detalhe desse culto. Faça isso, porque o Senhor está no nosso meio, agindo, falando, tocando corações. A gente possa valorizar e amar isso. Algo também maravilhoso, que só a religião pode proporcionar, é a memória. É a memória. Vocês já repararam que no Salmo, ele relata tudo de novo que aconteceu. Ele conta, o salmista, tudo o que o Senhor fez. O Senhor, ele foi no Egito, ele conteve a fúria de Faraó. O Senhor, ele matou ali os primogênitos. O Senhor tirou eles da escravidão. Ele relata tudo isso, ele conta tudo isso. Gente, viver a vida religiosa significa a gente participar de uma tradição. Não confundir com tradicionalismo, que é um trem muito ruim. Tradição. É aqui na igreja que a gente escuta a história sobre Páscoa. É aqui na igreja que a gente escuta história sobre o Natal. É aqui que a gente conta as histórias bíblicas. É aqui nesse espaço que a gente rememora mensalmente a ceia do Senhor. Domingo passado tivemos a oportunidade de sentarmos na mesa do Senhor, tomamos todos juntos do pão, do cálice, celebramos aquele momento até que o Senhor venha. Sabe até quando que a gente vai fazer isso se o Senhor não voltar? O resto da nossa vida. Uma vez por mês a gente vai participar da ceia do Senhor, o resto das nossas vidas. Todas as vezes a gente vai ler aquele mesmo texto, pastor. Todas as vezes a gente vai lembrar do mesmo texto, todos os meses, na noite em que o Senhor foi traído, ele tomou o pão, partiu, deu graças e disse: esse é meu pão dado em favor de vocês, esse é o meu corpo. Na mesma noite tomou o cálice e disse: esse cálice é o sangue, é o cálice da nova aliança no meu sangue, toda vez que o beberem, lembrem-se disso. Sempre a gente vai voltar para esses textos, a vida toda, todos os domingos, primeiros domingos do mês, todas as Páscoas a gente vai celebrar a Páscoa, todos os natais a gente vai celebrar o Natal, e tudo isso, em cada culto, em cada festa, em cada momento,
Novamente, vinculado de maneira coerente com o amor demonstrado e manifestado com o nosso próximo, isso tudo cumprirá o seu papel de nós não esquecermos, de nós lembrarmos sempre quem é o nosso Senhor, de nós lembrarmos quem é o nosso Deus, de nós contarmos para as nossas crianças, nossos pré-adolescentes, nossos adolescentes, nossa juventude, quem é o Senhor, o que Ele fez no nosso meio, o que Ele faz. Memória. Quando você sai da sua casa e vem para cá, você preserva a memória da nossa fé. Quando você pega o seu filho e traz aqui para a igreja, você preserva a memória da nossa fé. Jovem, você que vem para a igreja, você que vai para a Paulista, você que participa de cada encontro, de cada coisa que acontece, você preserva a memória da nossa fé. Ai, mas eu estou cansado para ir no culto hoje. Você não entendeu o que significa ir para o culto. Ah, mas o culto não é mais como era antigamente. Eu acho que você não entendeu o que é um culto, o que é uma celebração, o que é preservar a memória. Vir para a igreja, participar de tudo isso que a gente faz aqui, irmãos e irmãs, é memorar, rememorar, é relembrar, é cultivar as memórias da nossa fé. Ame a IBQ, porque a IBQ existe para isso. Existe para fincar bandeiras e relembrar os nossos corações ano após ano. Ano após ano. A gente faz reunião com a liderança, né, de preparação do calendário do ano. Todas as vezes vai ter a cantata da Páscoa. Todas as vezes vai ter uma cantata de Natal. Todas as vezes vão ter as coisas especiais e importantes para a gente rememorar as coisas que são fundamentais para a gente cultivar a nossa fé. Para a gente continuar e continuar e continuar de geração em geração, contando e ensinando o que a gente faz. Sempre, todos os anos, teremos batismos. E o batismo vai ser feito daquele jeito como sempre é feito. Por quê? Porque a gente vai lembrar que Jesus foi batizado. A gente vai lembrar em cada detalhe do que está acontecendo, a gente vai lembrar aquilo que Deus fez. O salmista também ele vai dizer o seguinte, que Deus nunca, olha que lindo isso, nunca ficará obsoleto. E ele vai incentivar, falem sobre o eterno, falem sobre Deus, Israel, falem, vocês todos, falem, porque Deus nunca ficará obsoleto. Você sabe como que faz para Deus não ficar obsoleto? A gente reflete. A reflexão, o estudo bíblico, a participação em cultos em que tem uma pregação, cada momento desse que a palavra de Deus é exposta, a gente como igreja, a gente como comunidade, nós refletimos. A gente só pode falar de um Deus, a gente só pode falar sobre Deus, a gente só pode fazer com que Deus não se torne obsoleto na medida em que a gente, enquanto comunidade, a gente reflete, a gente estuda, a gente pensa a nossa fé. A gente só pode falar daquilo que a gente exercita. Comunidade que não reflete, ela estagna. Comunidade que não reflete, que não pensa a sua fé, não produz nada. Não pensa o seu mundo, não pensa o seu tempo. Não olha para o texto bíblico e consegue e é capaz de aplicá-lo na nossa vida, na nossa realidade. Você tem vindo no IBQ Educação? Ei, pastor, hoje você está pegando, hein, puxando a orelha dos irmãos. Está vindo no IBQ Educação às 10 da manhã todo domingo? Eu estou aqui, o Alex está aqui, o Luan está aqui. Quem mais, Luan? O Edinho está aqui. A gente está passando a semana lendo e estudando para a gente entregar para a comunidade reflexão, para a gente entregar para a comunidade de fé pensamento, para você vir levantar sua mão e falar assim, puxa, não entendi isso, pastor. Pastor, isso aí pode ser assim também? Para a gente conversar, para a gente interagir, para a nossa fé ficar forte.
para a fé da nossa comunidade ter embasamento, ter substância, ter fundamento, para a gente entender o texto que a gente chama de palavra de Deus. O texto que a gente fala que é a palavra de Deus está aqui sendo exposto dominicalmente. 9 da manhã, 10 da manhã, 6:30 da noite, quartas às 20 horas. Ame a tua igreja, ame a IBQ, use e abuse no bom sentido dos pastores que estão aqui. Aproveite cada instante, cada oportunidade, cada momento para refletir a sua fé, para entender a sua fé, para tirar dúvidas sobre a sua fé, para experimentar da realidade que a gente encontra nas Escrituras que embasam a nossa fé. Reflexão. Eu creio, eu tenho para mim, que a Igreja Batista em Quitaúna, já falei isso mais de uma vez para os irmãos, para as irmãs, e vou falar de novo nessa noite, eu quero morrer aqui. Espero que demore uns 100 anos, tá? 100 anos. 135, hein? Meu Deus, eu acho que 135 é too much. Vamos ali para uns 90, tá bom, vou estar feliz. Eu amo vir para cá, gente. Eu amo pegar meu carro, passar ali perto da linhazinha do trem ali, né? Ali por trás, ali perto da Central Doce, quem é de Osasco vai saber. Vim para cá, principalmente à tardezinha, no culto da noite, das 5:30, 6 horas, o sol começa a se pôr, e ali do lado da linha de trem, eu olho, sabe, aquele pôr do sol lindo, e eu fico tão feliz de saber que eu vou para a minha igreja, eu vou para a minha comunidade, eu vou encontrar os meus irmãos, as minhas irmãs, eu vou encontrar os meus amigos, as minhas amigas, vou com a minha esposa, daqui a pouco com a minha filha, vou encontrar um amigo, vou encontrar um conhecido, vou cumprimentar os irmãos na porta. Eu amo isso aqui. De manhã, quando eu venho de manhãzinha, e às vezes a Aline, a semana dela é tão corrida, ela aproveita para descansar um pouquinho mais, eu adoro acordar cedinho, eu passo às vezes numa padaria, como um pãozinho na chapa ali, um pingadinho, e venho aqui para a igreja de manhã. Que delícia vir encontrar vocês, participar com vocês, estar junto de vocês. Por quê? Porque eu experimento, eu desfruto de uma realidade comunitária que tem sido saudável, tem sido boa, tem sido coerente. E novamente, é claro que eu sou totalmente suspeito, eu sou o pastor titular da igreja, mas eu estou dizendo e afirmando e testemunhando que eu venho e eu sou abençoado por vocês, pela vida de vocês, por tudo que essa igreja aqui proporciona. Quando eu venho aos sábados e venho aqui para o espaço cultural, eu sou muito enriquecido, muito abençoado. Eu encontro coerência, eu encontro uma espiritualidade saudável para mim, que eu quero contar para todo mundo. Que eu sou da Igreja Batista em Quitaúna. Eu sou chamado às vezes para estar nos lugares aí diferenciados, gostosos, legais. E aí, esses dias eu estava em um. Como você quer ser apresentado? Pastor da Igreja Batista em Quitaúna. Nossa, mas você está soberbo. Fiquei arrogante. Fiquei soberbo, assim, arrogante. Arrogância boa, de orgulho, de pertença. É a minha igreja, a minha comunidade de fé, são os meus irmãos. A Aline sabe disso. Eu sou um bicho bairrista. Mexeu com os meus, mexeu comigo. É assim que eu sinto com vocês. É claro, eu sei, tá? O reino de Deus, o corpo de Cristo, a gente não é a última bolachinha do pacote, está tudo lá na nossa internet. Não quero aqui contradizer nada disso. Mas vocês são a parte do corpo de Cristo que eu experimento. Vocês são a parte do corpo de Cristo que eu vejo. Vocês são a parte do corpo de Cristo que participam da minha vida. É com vocês que a minha esposa se relaciona. É no colo de vocês que a Anne vai zanzar por aí. É aqui que eu vou chamar minha família para apresentar minha filha. É aqui que eu vou chamar minha família quando tiver uma cantata. É aqui que eu vou experimentar a realidade de ser abençoado com uma mensagem, com uma pregação do César, do Luan, do Medeiros, do Caldomir. É aqui que eu vou experimentar a realidade de uma aula gostosa, em que eu vou poder participar, perguntar. É aqui
que a minha filhinha vai poder participar da escolinha dela lá com a tia Kelly, com a tia Pamela. É aqui, se Deus quiser, a gente vai ver a Anne um dia aprendendo lá um violão lá com o Victor, a bateria com o João. É aqui que vai acontecer tudo isso. É aqui, nesse lugar da comunhão, nesse lugar da liturgia, nesse lugar da memória, nesse lugar da reflexão. Irmão, irmã, ame a sua igreja. Ame a IBQ. Olha, acho que não tem ninguém na lojinha, espero que tenha muita gente comprando camiseta da IBQ. Ame a sua igreja, valorize a sua igreja, desfrute da sua igreja, experimente a tua igreja, viva a experiência de ser igreja aqui na IBQ. Experimente isso, isso é religião. Só que se ela for coerente com amor, se ela for coerente e a gente conseguir fazer a autocrítica adequada para entender os perigos que o sistema religioso tem, se a gente conseguir trabalhar isso de maneira equilibrada, adequada, você vai poder vestir a camisa da sua comunidade de fé. Você vai ter orgulho de trazer os seus amigos. Você vai ter orgulho de ver seus filhos crescerem. E você vai ter vontade de ficar velhinho ou ficar velhinha aqui. Eu oro a Deus para que o Espírito Santo te inspire a experimentar a realidade religiosa da IBQ na sua vida, na vida da sua família, hoje e sempre, até o dia que o Senhor volte. Amém? Quero te convidar a baixar a sua cabeça e a orar comigo. Senhor, obrigado porque o Senhor está no meio de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença nesse ajuntamento. E nós te pedimos humildemente, nos proteja de todos os perigos da religião. E nos permita sermos religiosos, claro que com as suas imperfeições, mas coerentes. Nos permita continuar vivendo essa experiência de amor aqui dentro. Nos permita, Senhor, continuarmos experimentando essa experiência de sermos teu corpo aqui dentro. Nos permita continuar experimentando a tua presença em meio a essa liturgia, em meio a essa comunhão, em meio a cada abraço, em cada troca de olhar, em cada momento de refletirmos a tua palavra, em cada momento de rememorar a história que nos ajuda a entender quem o Senhor é, quem nós somos, de onde viemos, e que a gente possa nutrir no nosso coração, ó Pai amado, no melhor sentido da palavra, um orgulho abençoado, um orgulho gostoso, de sabermos que nós temos uma comunidade de fé, para irmos todos os domingos, que nós temos uma comunidade de fé, para irmos cada quarta-feira às 20 horas, uma comunidade de fé, para participarmos de encontros de casais, encontro de mulheres, encontro de homens, encontro de juventude, uma comunidade de fé, para amarmos o nosso próximo todos os sábados de manhã e de tarde, uma comunidade de fé, para nos encontrarmos, para nos amarmos, para nos chamarmos de irmãos e de irmãs. Senhor, obrigado, Senhor, obrigado por nos permitir experimentar tudo isso, e que assim seja, hoje, amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem, e todos os anos das nossas vidas, conosco, com as nossas famílias, com os nossos, e no meio disso, Senhor, no meio disso que a gente entende como instituição, como religião, que a gente possa não atrapalhar o teu Espírito, para que a IBQ seja o lugar em que a gente experimenta a tua realidade em nós.
Peço por mim, por todos nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Fica de pé no seu lugar, nós vamos cantar Corpo e Família. Corpo e Família. Que você possa, ao longo dessa canção, conforme ela vai sendo cantada, olhe para o lado, olhe para o seu irmão, olhe para a sua irmã e saiba que você não está sozinho nessa noite, porque existe uma igreja na tua vida. Isso não é frase marqueteira não, tá? Existe uma igreja na sua vida. Isso é realidade. Isso é realidade.